Bom dia, estamos começando uma live do JPRO, entrevistando o deputado Barros Munhoz, que é relator do projeto de desestatização da Sabesp. A gente não pode falar com o deputado Barros Munhoz, que é de privatização, porque, tecnicamente, o governo e o deputado tratam como desestatização, porque trata-se apenas da questão de uma mudança de controle acionário, porque a empresa já está em duas bolsas. O deputado Barros Munhoz é um dos deputados mais experientes aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi prefeito de Itapira por 3 mandatos, foi presidente da Casa 2 vezes, foi líder de governo e foi escolhido como relator dessa matéria no momento em que a relação do governo Tarcísio com a Assembleia não estava muito boa e o deputado não é nem digamos, do núcleo duro dos partidos em torno do governador. Ele não é daquele núcleo de partidos que apoiaram o governador desde o primeiro turno. O deputado é do PSDB e essa escolha mostrou um pouco a necessidade do Tarcísio de ampliar do governo Tarcísio de ampliar o apelo político para além do seu núcleo duro, porque este governo foi o governo que menos aprovou projetos em seu primeiro ano. Primeira pergunta que eu queria fazer, deputado, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado bom dia, por participar. É um prazer. Dessa conversa com os nossos assinantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para o senhor, depois desse período conturbado de relação do governo com a Assembleia, como o senhor vê a perspectiva de aprovação da desestatização, do projeto de desestatização da Sabesp, que deve ir para o plenário na semana que vem, na segunda-feira, é isso? Perfeito. Qual é a chance? Olha, eu vejo que a chance é muito grande, é muito positiva, porque, em primeiro lugar, esse relacionamento começou a melhorar. Havia uma demora da máquina do governo, o atendimento da liberação das emendas. Muita gente critica as emendas, mas a emenda não é favorecimento, não é uma forma de comprar parlamentar. A emenda é uma coisa saudável. Aliás, tudo na vida que não é condenável pode ser saudável. E, realmente, a emenda é uma coisa importante na vida do parlamentar e na vida do governo, porque ninguém conhece mais a realidade do Estado do que os deputados e os prefeitos, certo? Então, as emendas são originárias dessa relação do deputado com as suas cidades, com as entidades dessas cidades. Então, isso já melhorou muito. O governador Tarcísio pôs ordem na casa, digamos assim. Ele assumiu pessoalmente a tarefa de fazer isso andar, está andando, e então esse gargalo deixou de existir. E há fatos naturais. Ele tem um estilo de governar, né? O governador Tarcísio tem a sua maneira de governar. E isso, às vezes, choca com o desejo de alguns partidos, de alguns deputados, mas ele está caminhando cada vez mais para acertar. O projeto Sabesp deve estar vindo para cá um projeto que é mais difícil do que o da Sabesp, é o aumento do ICMS. Deve chegar hoje. Deve chegar hoje, deve chegar hoje. Depois a gente vai poder conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas o projeto da Sabesp, ele, se tivesse vindo no primeiro semestre, teria sido melhor. O governador teve muita cautela, fez todos os estudos possíveis e imagináveis, e mais do que isso, ele conversou com todos os prefeitos das 375 cidades que a Sabesp já atua, nas quais a Sabesp já atua. Então, ele fez um trabalho de preparação. Isso tudo demandou tempo e mandou para a Assembleia, e a Assembleia hoje já assimilou que não é uma privatização, é uma desestatização, e é boa. Ninguém é contra a Sabesp. Não é para acabar com a Sabesp, muito pelo contrário. Agora, o que prejudica muito, eu estava ouvindo agora o Ricardo Brito, na CBN,
aliás, uma pessoa extremamente competente. Eu concordei 101% com tudo que ele falou. Quer dizer, o país passou por privatizações horripilantemente horrorosas. O Brasil era mal visto na década de 90, quando nós começamos no governo Fernando Henrique a fazer as primeiras privatizações, tanto que os americanos não vieram participar, os chineses não vieram participar, os japoneses não vieram participar. E foram privatizações muito, não diria mal feitas, ou posso até dizer mal feitas, né? Então está aí. E depois, não só. Na década de 90 veio as privatizações do setor elétrico de São Paulo, por exemplo, o fim da Eletropaulo e o início das privatizações, que acabou com essa tragédia que é a Enel, né? E eu poderia dizer também com a tragédia que é a antiga CPFL, que hoje é uma empresa chinesa, que eu faço questão de nem saber o nome. Acho que mantém ainda o nome da CPFL, mas que são privatizações que a obviedade é que não ia dar certo. Você pega uma chinesa, só na China eles têm que tomar conta de 1,4 bilhão de pessoas. Vai tomar conta do Brasil? Mas, deputado, dentro dessas, o senhor está desenhando esse cenário, Perfeito. que é um cenário muito próximo do que a oposição ao governo Tarcísio diz ali no plenário. Nós temos essa oposição hoje em relação ao projeto da Sabesp, muito concentrada e vocal nos partidos de esquerda, especialmente PT, PCdoB, PSOL, mas também PSB, pelo menos a parte do PSB estava no Congresso de Comissões. Perfeito. Nós temos, por outro lado, uma área do governo ali mais próxima do PL, especialmente do PP, que está defendendo a privatização. Agora, a gente tinha ali uma grande maioria silenciosa, União Brasil, MDB, parte do PSD, uma parte do PSDB. Como o senhor enxerga que estão essas forças hoje, depois que passou pelo Congresso de Comissões? Porque esses partidos estavam mais quietos, mas eles apoiaram o projeto. Apoiaram. Qual é a perspectiva de votação na próxima semana? Olha, eu acho extremamente favorável. Eu continuo insistindo que acredito que vai ter entre 55 e 60 votos a favor da aprovação do projeto. Os partidos de oposição, esses todos que você mencionou, incluindo o PDT, que tem um deputado só, mas também é de oposição, somam 29 membros, entendeu? E eu acredito que poucas outras dissidências, digamos assim, acontecerão. Então, eu acho que há uma assimilação. O papel da secretária Natália Rezende foi muito importante. Ela se dispôs a discutir, a conversar, a se entender, a explicar melhor o assunto em todas as oportunidades. Então, o assunto está mastigado, digamos assim. E o pessoal está entendendo que nós não podemos comparar, por exemplo, com uma privatização da estrada São Paulo-Belo Horizonte, que antes de ontem acabou de matar mais 6 pessoas. E a Estrada da Morte, a Rodovia da Morte, foi privatizada no governo Lula. Então, é uma fase superada, que nós precisamos superar. Nós precisamos nos virar na privatização da telefonia, por exemplo, que deu certo. E eu tenho certeza que a privatização da Sabesp vai dar certo. Ela vai melhorar a Sabesp. A Sabesp vai ser ampliada, vai ser fortalecida, ela vai continuar melhorada com a participação de mais acionistas. A principal diferença da privatização das teles é a não existência de concorrência, no caso da Sabesp. E então, os dois papéis que estão sendo apontados principais de que o interesse público vai continuar sendo atendido é a participação que vai continuar do governo na Sabesp, com o Golden Share, e o papel das agências. O senhor considera que a população pode estar segura de que essas duas forças vão atender o interesse público, dado o papel das agências, que é muito criticado em relação, por exemplo, à ENA? Olha, veja bem, a Sabesp tem um conceito já firmado. Ela é bem avaliada, inclusive. Não era, viu, Iago? Não era. Eu queria até contar aqui um episódio. O governador Covas, quando tomou posse, poucos dias ou alguns meses após sua posse, fez uma reunião com a Sabesp, os diretores da Sabesp, e afirmou nessa reunião, eu sei disso pelos membros que participaram dessa reunião, diretores da Sabesp que participaram dessa reunião. Ele disse, ou vocês melhoram essa porcaria, ou eu fecho.
e vendo como vou vender o Banespa. 2 meses depois, ele sentiu que a melhora já tinha havido. 5.000 funcionários foram dispensados. De 22 caiu para 17. E agora de 17 já caiu para 12. E já houve um PDV que já caiu mais 1.500. Então, eu não quero dizer que deve se diminuir o número de funcionários. Talvez agora chegou-se ao número ideal. Mas eu quero dizer que tudo pode ser aprimorado. E hoje há essa consciência. Eu tenho convicção que a Sabesp, com mais recursos, com mais dinheiro, entendeu? Com mais gente zelando por ela e tendo interesse nela, vai ser melhor do que é hoje. Eu tenho absoluta convicção disso. Absoluta convicção disso. Qual é o trâmite na semana que vem? Foi convocada uma sessão para segunda-feira. Perfeito. Quantos dias, quantas sessões, quando o senhor espera que haja a votação? Olha, é uma votação em um turno único, maioria simples. É maioria simples. Só as PECs, que são os projetos de emenda à Constituição, é que tem maioria de 57 parlamentares e não de 48. Este projeto da Sabesp, se for votado por maioria simples, ou seja, por 48 deputados, ele será aprovado. Um projeto, por exemplo, da educação já é uma PEC, então precisará de 57 votos. Que é do ICMS, do percentual do orçamento para a educação. Exatamente, que só São Paulo, eu acredito, que tenha no Brasil. Acima dos 25. Do que a Constituição Federal. A federal manda, que é 25. Sim. Então, eu acho que o passo são os seguintes. Então, foram apresentadas já 2 emendas de plenário, certo? Uma do PT e uma do PSOL. Começa a discussão na segunda-feira. Eu acredito que vai demorar segunda e terça-feira, certo? Depois parte-se na quarta-feira ou na terça-feira mesmo para o encaminhamento de votação e, finalmente, para a votação. Esse é o caminho, certo? Tem um período de votação. Nós temos um regimento muito superado. Não é nessa parte que eu, quando presidente da Assembleia, consegui mudar esse dispositivo. Para um projeto de urgência, o prazo de discussão era de 12 horas. Então, a Assembleia de São Paulo aprovava um projeto por mês ou a cada 2 meses. Era a coisa mais morosa do planeta. Então, nós conseguimos melhorar isso. Agora tem um prazo máximo que é de 6 horas de discussão. Sim. Encaminhando para a votação na terça-feira, é possível votar na terça ou isso passa ainda? É possível votar na terça, mas eu acho provável, possível também que se vote na quarta. Normalmente, quarta não é dia de votação, mas isso pode ser acertado. Tendo em vista a pressa, agora, nessa época de começo de dezembro, há um período maior de dias de votação, porque senão não tem recesso. Certo? Nós temos o projeto do orçamento que tem que ser votado, de lei de diretrizes orçamentárias, que senão não pode entrar em recesso. Então, as contas do governador. Então, para votar tudo isso, nós precisamos dar conta dos projetos que estão em andamento. Entre os projetos que estão em andamento, tem a lei orçamentária anual, que precisa ser aprovada. Perfeito. Existe a PEC da saúde e educação, que o senhor citou. Existe... Desculpa, que eu não acredito que seja votado. Eu acho que vai ficar para o ano que vem. O senhor já está respondendo, né? Porque a pergunta que eu ia fazer. Existe a reforma administrativa, existe o ICMS verde, ou seja, existe uma pauta muito grande do governo que está, de certa forma, travada na casa. Perfeito. Inclusive, essa pauta do ICMS verde 2 vezes tentou colocar para votar e não conseguiram quórum. Não conseguiram quórum. E agora o governo, tudo leva a crer, né, que vai enviar esse projeto de aumento da alíquota modal do ICMS de 18% para 19,5%. O que cabe nesse ano? Olha, eu acho que... Porque não cabe tudo. Não, eu acho que tem que caber os obrigatórios, né, que são o orçamento, as diretrizes orçamentárias, as contas do governador, que essas, inclusive, se não forem votadas, a Assembleia não pode entrar em recesso, certo? E acho que, sem dúvida alguma, a da Sabesp, e acho que, sem dúvida alguma, também o ICMS. Que alguém pode dizer, mas aumento do ICMS é necessário, não pode São Paulo ficar sozinho. Todos os estados da federação, que eu saiba,
Só Santa Catarina ainda não aprovou, e não sei se tem algum outro estado do Norte e do Nordeste. Todos os outros, na minha visão, do Norte e do Nordeste já aprovaram. E aqui do Sul e Sudeste, todos também já encaminharam para a Assembleia e alguns já tiveram aprovação da Assembleia. Então, só São Paulo vai ficar de fora? Só São Paulo e Santa Catarina vão ficar de fora? É necessário em função até da reforma fiscal que foi feita. É uma consequência da reforma fiscal que foi feita. Senão, nós vamos sofrer as consequências disso. E vamos deixar de ter uma arrecadação que o Estado precisa ter. O Ministério da Fazenda e os relatores da reforma no Congresso resistem a essa explicação específica que está sendo dada pelos governadores do Sul e do Sudeste, dizendo que simplesmente os estados que se acharam prejudicados depois podem continuar aumentando a sua parte do IBS. Mas, fora essa discussão específica, se a culpa dessa necessidade de aumento é da reforma tributária ou como defende o Ministério da Fazenda e defende alguns especialistas, da redução do ICMS no ano passado de combustível, energia e outros que diminuiu e hoje está afetando as contas dos estados e dos municípios, por cota parte de municípios também. Fora dessa discussão, e permeando essa discussão, está uma resistência hoje na Assembleia, não à Sabesp, mas ao aumento do ICMS, de um núcleo do PL, de um núcleo bolsonarista aqui da bancada do PL, que hoje são 5 deputados que dizem que os 5 apoiam a privatização da Sabesp, mas dizem nós não fomos eleitos para aumentar imposto, essa não é a pauta da direita, e como eles culpam a reforma tributária, eles compram essa justificativa do governo de culpar a reforma tributária, eles dizem que o Tarcísio não devia ter apoiado a reforma tributária. Com esse desenho de uma resistência a esse aumento de ICMS na própria base, é possível passar isso a 10%? Olha, dificulta bastante, sem a menor sombra de dúvida. 5 votos são importantes numa votação desse tipo, muito importantes. E são deputados extremamente respeitados na casa. Mas eu quero dizer o seguinte também. Há uma influência dos prefeitos. 25% desse aumento vai para as prefeituras. E eles estão se sentindo a mesma situação daquela diminuição que houve em determinados produtos que eram significativos no bolo do ICMS que cada município, cada estado recebe. Então, eu acredito que essa posição deles pode reverter, levando em conta esses fatores. Falando dos municípios, eu queria voltar um pouco para a Sabesp. Pois não. A gente precisa, para que essa desestatização aconteça, é necessário aprovar aqui na Assembleia. Perfeito. E é necessário, em última instância, que os municípios aceitem isso. O governo do Estado tentou resolver essa questão com a URAI, essa unidade regional em que os municípios se unem numa espécie de consórcio e negociam de forma coletiva. E com isso também, além de eles fazerem essa negociação coletiva, eles fazem a extensão dos contratos que hoje venceriam de forma escalonada, que tiraria, de certa forma, a segurança de quem for investir na Sabesp. Sim. Agora, a URAI, que é para dar essa segurança, hoje está sendo questionada em um município muito importante, que é o município de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo considera que, devido à lei de 2009, que permite que o contrato da Sabesp com o município de São Paulo seja rescindido em caso de privatização, ela pode, nesse caso, agir. A decisão não seria do prefeito, seria da Câmara. Hoje nós temos uma comissão lá. Como o senhor vê a segurança de quem, tendo uma aprovação aqui na Assembleia, a segurança de quem quiser investir na Sabesp, de que São Paulo, que é mais de 45% da receita, vai estar como cliente da Sabesp no momento em que isso for privatizado? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que o investidor vai aguardar uma posição da Câmara Municipal de São Paulo. Eu acho que será inevitável isso. Eu acredito nisso. Agora, eu gostaria de te dizer, Iago, que, sabe, eu como prefeito 3 vezes da minha cidade, como da vida pública de São Paulo há 48 anos,
já tendo ocupado todos os cargos, já tendo sido candidato até a governador de São Paulo, pelo PSDB na época, aliás, pelo MDB na época. É, sabe, a melhor coisa que existe em São Paulo é o plano de bacias hidrográficas, é a divisão do Estado em bacias hidrográficas. Não tem nada melhor. Sabe? Só falta uma coisinha lá, dinheiro. Esse programa de distribuir recursos por bacias hidrográficas é o que de melhor se fez na administração pública de São Paulo. É o que melhor se fez. Só falta dinheiro. Se tiver um pouco mais de dinheiro, isso é fantástico, extraordinário para o desenvolvimento do nosso Estado. Entendeu? E a mesma coisa eu diria em relação ao Sudeste. Só falta dinheiro. Entendeu? E uma administração mais rápida, mais veloz, mais em acordo com a necessidade. Eu acompanho a vida da Sabesp em várias cidades. Eu sou deputado de várias cidades, onde é a Sabesp que atua. Embora a sua cidade não, Itapira. Na minha cidade não. Eu cheguei a fazer a transição para a Sabesp, mas a Sabesp demorou tanto em assumir, certo? Que o prefeito que me sucedeu revogou a concessão que tinha sido feita a Sabesp. E como está a pressão dos prefeitos sobre os deputados na votação da semana que vem? Na audiência pública, que só veio um prefeito, o prefeito de Botucatu, contra, inclusive do PSD. Perfeito. Como está essa reação dos prefeitos em relação à votação da semana que vem? Os outros 374. Eu acho que está acatando muito bem. Eu acho que está acatando muito bem. E você não pode contar também que tem 270 municípios que não são tratados pela Sabesp. Tem 270 municípios que têm autarquias próprias e algumas que funcionam muito bem. Muito bem. Eu conheço vários SAIs, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que funcionam extraordinariamente bem. Então, não é obrigatório, não é obrigatório. Eu acho que vai ser saudável essa desestatização, não privatização, inclusive por isso. Inclusive por isso. Quem está bem, continue bem, vai bem, não é obrigatório. Agora, a Sabesp, onde atua, vai ser melhor. Nesse aspecto, pensando no interesse público, quando o senhor cita que nós temos outros municípios, outra metade do Estado aí, fora da população, fora da Sabesp, nós tivemos um questionamento interessante aqui da deputada, de uma deputada da rede, a Marina Elô, sobre esses outros municípios, no sentido de que todas as metas de adiantamento de universalização que são defendidas pela secretária Natália, que ela disse que as metas de 2033 vão ser já cumpridas em 2029, com bônus de áreas rurais e de algumas áreas hoje não atendidas, áreas urbanas não urbanizadas e não legalizadas. Mas a deputada Marina Elô diz: a Sabesp não é um patrimônio dessa parte do Estado. A Sabesp é um patrimônio de todo o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, como um todo, vai abrir mão desse controle e, em contrapartida, vai receber uma verba que vai ser reinvestida. Essa outra parte do Estado, que não está dentro da Sabesp, o senhor considera que ela vai ter alguma vantagem? Porque, pelo que a gente entende do projeto, essa verba adicional, esses 10 bilhões adicionais de investimentos, são só dentro da área da URAI 1. E a outra área de São Paulo, essa atendida pelas SAIs, que, de certa forma, também são donas da Sabesp, não tem nenhuma vantagem? Vamos melhorar o fundo, que eu não me lembro agora o nome, mas existe um fundo para isso. Só falta dinheiro nesse fundo. Os recursos, os programas que esses municípios... Mas está previsto dinheiro nesse fundo? Lógico. Para os outros municípios fora da área? Não tem nada a ver com a Sabesp. Nada de ver, é um outro fundo. Sim. É um outro fundo. Entendeu? De fortalecimento dos municípios para cuidar das suas bacias hidrográficas. Entendeu? Então, esse fundo é exatamente para isso. É exatamente para isso. Eu não me lembro o nome do fundo agora. Eu fico até te devendo, Iago. Mas é um fundo extremamente importante. E é discutido, é a coisa mais democrática que tem no Brasil. Tem um colegiado que os prefeitos participam. Eles participam da escolha. Tal cidade é mais prioritária do que a tal cidade.
É fantástico, é um exemplo para o mundo. E São Paulo não aproveita. São Paulo não aproveita porque não põe dinheiro lá. Então, 1 milhão e pouco para tal município, 300 e tanto mil para tal município, 5 milhões para tal município. Quer dizer, investimentos maiores não tem, precisava injetar mais recursos nesse fundo, para esse fundo. Isso precisa. Para encerrar, deputado, o senhor falou que a gente tem um governador que tem um jeito diferente de governar e de fazer política. O senhor acompanhou. Quantos governadores o senhor já acompanhou aqui? 13. 13 governadores. O governadores. número é cabalístico, mas é 13. O senhor acompanhou 13 governadores. Esse governador distribuiu menos cargos entre os partidos, concentrou, por exemplo, nessa supersecretaria de infraestrutura, meio ambiente, transporte, áreas que eram de vários partidos, para um agente não partidário. E então a gente tem menor compartilhamento de poder com o parlamento na estrutura executiva e a gente tem muitos questionamentos sobre o atendimento de demandas dos deputados nas secretarias e na liberação de emendas. O senhor considera que mantendo essas três situações, falta de compartilhamento, segurar emendas e um atendimento a demandas dos deputados nas secretarias, considerado deficiente pelos deputados, o senhor considera que isso é sustentável ao longo do tempo ou esse governo vai ter que renegociar e repensar essa forma de se relacionar com a Assembleia em algum momento? Eu acho extremamente difícil, mas possível. E acredito que o governador vai conseguir fazer isso. Nós tivemos governadores, eu, por exemplo, como prefeito, trabalhei muito e eu era MDB e ele era Arena. Tive um relacionamento fraternal com ele, fiquei amigo dele. Paulo Egídio Martins. Não tinha nenhum secretário indicado por partido algum. E foi um excelente governo, inclusive dos deputados. Né? Os demais governadores, me lembro muito bem, fui líder de governo dele aqui, inclusive, José Serra. Não tinha nenhum secretário indicado por partido. Nenhum. Foi um extraordinário. Mas tinha muitos secretários tucanos. Não, mas não indicados pelo partido. Não indicados, que eram companheiros dele, por exemplo. Aloysio Nunes Ferreira. Era amigo dele, companheiro dele, desde a fundação. Aliás, antes de ser PSDB, o Aloysio. Desde o MDB. E foi ministro junto com ele. Quando ele era ministro Fernando Henrique, o Aloysio também era ministro da Justiça e da Saúde. Então, pessoas da confiança dele. Da confiança dele. O que o Tarcísio está tentando é isso. É difícil no nosso país. O nosso país ficou habituado a isso. E as emendas? Nas emendas ele está consertando. Realmente falhou. Houve uma falha grande. Eu tive uma discussão muito violenta com o Alckmin. Ele me chamou para ser seu líder de governo pela terceira vez. Eu disse, não tem condição, o senhor está desacreditado na Assembleia. Por que eu estou desacreditado? Porque o senhor não paga emenda. E o senhor assumiu o compromisso de pagar. O senhor não chamou aqui no Palácio. Nós tiramos fotografia com as entidades ou prefeituras que seriam beneficiadas e o senhor não liberou o dinheiro. Não, mas emenda é uma coisa condenável, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas faz 5 anos que o senhor está devendo. O senhor devia ter falado isso que o senhor está falando agora para mim há 5 anos atrás. O senhor está devendo há 5 anos. E ele pagou? Com dificuldade. Fez uma prestação. Eu falei, pelo menos o senhor comece a pagar. O senhor deve 10 milhões para alguns deputados. O senhor deve entender uma fortuna. Quer dizer, e o deputado está pagando o pato de ter anunciado a emenda, a oposição fala que a emenda foi recebida e o dinheiro foi desviado, e a emenda não foi paga. Aí ele começou a pagar. E o Tarcísio vai começar a pagar? O Tarcísio já começou e já está pagando. Ele sempre pagou, desde o começo do governo dele, só que com atraso. Por exemplo, as impositivas sempre foram pagas desde que elas foram criadas no primeiro semestre. Agora tem muita coisa sendo paga no segundo semestre. Mas ele pegou isso, pegou peão na unha. Ele pegou peão na unha e está disciplinando isso. Eu tenho certeza que ele vai. Esse é realmente um obstáculo no melhor relacionamento com a Assembleia. E não é porque o deputado está chorando, está reclamando à toa. É um compromisso do Estado. E o Estado tem que honrar esse compromisso. Essa é a grande verdade. Isso sendo consertado, digamos assim, e está sendo, nos anima o que está acontecendo no momento. Ele tem consciência disso e está caminhando nesse sentido. Eu acredito também
que o governo vai deslanchar. Vai deslanchar. Muito obrigado, deputado Eu que Carlos agradeço. Munhoz. Agradecemos nós aqui do JPRO, agradecemos a sua disposição de conversar conosco e vamos continuar apurando aqui as relações políticas do governo Tarcísio com a Assembleia, essa pauta final da desestatização da Sabesp, como gosta o deputado Barros Munhoz, e também essas pautas de ICMS, o orçamento final, e continuamos cobrindo a política também em Brasília e nos outros estados. E eu sou Iago Bolívar, do JPRO, e voltamos em outra live, em outra cobertura, e continuem com a gente. Um abraço.